Nós queremos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, escutar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Senhor, que os meus lábios apenas atendam ao Teu, Senhor, o Teu Espírito. E que não venha eu a falar, mas o Senhor venha falar à Tua igreja. Amém? Hoje eu queria falar sobre a síndrome de Cades Barneia. Aqui nós estamos vendo que o povo estava onde? Em Cades Barneia. Deus chamou o povo do Egito para onde? Para habitar onde? Em terra de Canaã. Em Canaã. O Senhor chamou o povo para Cades Barneia? Não. Cades Barneia foi um lugar onde o povo se assentou ali e ali se acomodou. Muitos de nós temos essa síndrome, a síndrome de Cades Barneia. O Senhor não nos chamou para essa terra. O Senhor não nos chamou para esse contexto que estamos vivendo. O Senhor te chamou para uma terra prometida. Aleluia. Mas muitas vezes nós temos vivido a síndrome de quê? De Cades Barneia. O que foi que aconteceu? Cades Barneia, Cades quer dizer, vem da palavra Kadosh, separado. Em Cades Barneia houve vários eventos. É um lugar de julgamento, é um lugar de decisão e é um lugar de separação. Então, é um lugar de transação entre aquilo que o Senhor te tirou e para onde você vai. Isso é Cades Barneia. O Senhor não chamou a gente para ficar nesse contexto. E o que é que acontece? Chegando ali em Cades Barneia, Moisés manda os espias para ver a terra prometida. E quando voltam de lá, todos eles tiveram um relatório que tinha o quê? Gigantes. Tinha gigantes? Tinha cidades fortalecidas? Tinha. Eles viram gigantes, viram todas as coisas que queriam paralisar. E quantas vezes nós paralisamos diante dos problemas? Aquilo que faz a gente dizer, o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nesse contexto? E isso aconteceu. O povo volta de onde? De Canaã. Quantas maravilhas eles podiam ver lá? Tinha o quê? Uma uva que 2 homens carregavam um cacho de uva. Mas eles viram isso? Não. Eles viram o quê? Gigantes. E aqui você vai ver no 31, e ele disse assim: vimos também gigantes, descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhoto a nós e a eles. Quantas vezes a gente se sente como um gafanhoto diante de grandes problemas que a gente não consegue resolver? Não é verdade, irmãos? Vamos ser sinceros, estamos em uma pandemia. O país está passando por grande tribulação. E às vezes a gente olha e vê o quê? Gigantes. Aí eu quero perguntar a vocês. Teve 2 homens que disseram, não, a terra é fértil. Olha, tem muitas coisas boas. O Senhor disse que a gente já possui. Só 2 homens. Que foi Josué e Caleb. Olha, muitas vezes, irmãos, nós temos ouvido a voz da multidão. A multidão está dizendo, não vai dar certo. A multidão está dizendo, olha, para tudo. O país vai mal, você vai mal, vai tudo mal. Essa é a voz da multidão. Mas eu quero perguntar, e qual é o seu relatório? Qual é o meu relatório? Quando eu disse o nosso é você. Eu sempre digo isso. O nosso é você. Mas eu digo assim, eu queria que você perguntasse, qual é o meu relatório de tudo que está acontecendo?
Será que nós vamos ter um relatório de vencedores ou de murmuradores? Vamos ser sinceros. O que tem saído da nossa boca? Ah, não vai dar certo. Olha, irmãos, eu confesso a vocês que muitas vezes eu olho, Senhor, tenha misericórdia. Isso é da nossa carne. Mas o nosso relatório, ele tem que ter um outro contexto. Aleluia. E o relatório de Josué e Caleb foi diferente daquela multidão. E o que é que faz? Foi um lugar de julgamento. Então, Deus vai, tira o povo do Egito. Olha, tiveram quantas pragas no Egito? 10. O povo sofreu alguma coisa? Não. Porque o povo estava onde? Protegido. Então, o Senhor tira o povo com mão forte. O Senhor tinha dito a Abraão que o seu povo seria escravo, e ele foi, e que ele sairia, quando Abraão ainda nem tinha tido Isaac. Olha, sua descendência vai ser escrava por 400 anos, mas vai sair de lá rico. O povo foi escravo e saiu rico. Você já viu escravo sair rico? Pois o povo de Israel saiu rico. Esse povo vai para o deserto. Chega lá, o faraó persegue eles. O que é que acontece? Uma nuvem protege ele e uma coluna de fogo. Atravessa o mar vermelho. O mar se abre, eles atravessam para o outro lado. Eles veem todas essas maravilhas. Tudo Deus fazendo com mão forte. Chega em Cades Barneia, lugar de julgamento. Olha, como diz lá no Novo Testamento, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos, Aleluia. Saiu uma nação do Egito. Mas daquela nação, quem entrou? Dois. Uma nação entrou e 2 da velha guarda usufruíram. Sabe por quê? Porque o seu relatório faz Aleluia! Como eu tenho relatório. Porque quando eu digo, olha Deus, não está dando certo, sabe o que é que a gente está dizendo para Deus? Você é um incompetente, você não sabe mudar na minha vida. Mas quando eu digo, Senhor, obrigado, porque quando a gente diz, Deus me dá paciência, Ele não vai te dar paciência, Ele vai te dar tribulação para você aprender a ser paciente. Senhor, me dá amor, Ele vai botar pessoas difíceis do seu lado para você amar. Porque toda vez que você pede algo a Deus, Ele vai te dar aquilo que você pede. Não, Ele vai te fortalecer, porque Ele só dá sementes para que você. Eu sempre brinco com a irmã Irenil, dizendo assim, irmã, eu gosto de relampeio, eu gosto de muito brilho, muita luz, então Deus vai me dar pessoas muito difíceis para eu amar, porque cada pessoa difícil que eu amo, umas pedrinhas na minha coroa. Mas tem gente que não dá pedra nenhuma, gente, você não fala, hein? Porque Deus quer que a gente ame as pessoas difíceis. Aleluia. É o nosso relatório, é aquilo que sai da nossa boca. E em Cades Barneia, agora vai fazer o quê? Vai peneirar. Quem é que vai, quem é que fica? De acordo com um relatório, a narração de sua vida. Eu fui num encontro e uma pessoa disse assim, pediu que cada um fizesse uma narrativa de sua vida. E eu vi, cada um fazia, né? Mas a maioria era uma narrativa negativa. E de repente eu vi uma mulher que ela estava num ponto de ônibus e a cobertura caiu em cima dela e da mãe, esmagou a mãe na hora. Ela ficou presa e ela ficou muito tempo no hospital. E quando ela voltou,
o padrasto dela já tentava abusar ela. Ele disse assim: agora que sua mãe morreu, agora estou livre para fazer. Jesus Cristo. E aí aquela mulher, ela se levantou e ela conseguiu se defender em cima de uma cadeira de rodas, a livrar a irmã dela, e foi uma história de superação. E ela estava ali na igreja, glorificando o Senhor, com suas irmãs, e ela conseguiu reverter tudo aquilo. Aleluia. Aleluia. É a nossa Glória a Deus, uma guerreira. Ela poderia dizer que, coitadinha de mim, não. Ela estava ali em pé. Ela estava ali dizendo o que ela venceu, os gigantes que ela venceu. Aleluia, Deus. E é Glórias isso que a o Senhor quer. O Senhor te chamou para vencer gigantes. Glórias a ti, O Senhor não Senhor. chama para você ser não. Ele te chamou para ser guerreiro. E olha que os gigantes que a gente precisa começar a vencer são os o quê? Os Jebuseus, os Eveus, os Eteus. Tudo termina com Eus. Ó, vou derrubar esse gigante. Glória. O maior gigante que você precisa derrubar é o seu eu. O seu eu orgulhoso, o seu eu pretensioso, o seu eu que acha que é a última, né? É isso aqui, ó. Vou derrubar esse gigante. A gente, quando estava ainda lá, a gente levou um mês dizendo: vou derrubar esse gigante. Qual o gigante que você tem para derrubar na sua vida? Não o seu vizinho, não o seu marido, não. É você. E a gente cantava: vou derrubar esse gigante. E aponte para você. E aqui tinham gigantes para ser vencido, mas os maiores gigantes eram o da incredulidade. Aleluia. Sabe, irmãos? É em Cades Barneia que vai ver quem é fiel e quem é infiel. É em Cades Barneia que vai ver quem é escolhido e quem não é. É em Cades Barneia que vai ver quem é servo, aquele que realmente acredita, e é em Cades Barneia que você vai ver que tipo de relatório você tem, e não se veja como um gafanhoto. O medo é o resultado de ficarmos olhando as dificuldades aparentes e não na confiabilidade divina. Quando você olha para o problema, você vê o que? O medo. E o medo faz o que? Paralisa. Então, de tudo isso, a falta de confiança, você é fiel ou você é infiel. E é aí que está a divisão em Cades Barneia. E sabe o que é que acontece? Capítulo 14. Naquela noite, número 14, versículo 1. Naquela noite, toda comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixavam-se contra o líder Moisés e contra Arão, e toda a comunidade disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada, nossas mulheres e nossos filhos. E aí eles disseram, versículo 4: e disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Sabe, irmãos, todas as vezes que nós deparamos com um problema, a nossa mente de Cades Barneia diz assim: volta para o Egito, volta para o mundo. O que você está fazendo na igreja? Você o tempo todo estava ali, sendo fiel a Deus. Olha para aí, onde é que você está? Volta para o Egito. Como se o Egito fosse o quê?
a solução. É verdade, pastor. Como se no Egito fosse a mil maravilhas. Eles até esqueceram que eles apanhavam no Egito. Eles esqueceram que eles eram escravos no Egito. Eles esqueciam. Passaram fome no Egito. Sabe por quê? Muita fome. Porque o medo do desconhecido te paralisa. E a vontade é: vou voltar para o meu conforto, ainda que esse conforto seja o Egito. E esse conforto, eu vou te dizer uma coisa: a igreja pode ter problema, irmãos, mas o mundo, ele é cruel. É assassino. E a nossa mente de Cádiz Barneia quer voltar para o mundo. Ah, eu não estou me divertindo lá no Egito quando nada tinha cebolas. Porque lá no Egito, quando nada tinha um bacanalzinho para eu me divertir e esquecer que eu era escravo. Sabe o que quer dizer Egito? Egito, meus irmãos, é que você... Olha, o que é hoje o mundo, no mundo hoje, que é o Egito, ele te escraviza. E quais são? O que te escraviza no mundo? O que é? Vício. O que é? Dinheiro. Prostituição, status. Isso ainda é uma mente escrava. As pessoas às vezes perguntam: pastora, troca esse quequê. Um dia eu fui no Mini Preço, não sei se Milly estava comigo. Eu fui comprar umas coisas para a igreja, e aí um vendedor, né, fez assim: ah, querida, eu vou lhe levar lá, no carro. Aí quando chegou, aí eu abri e falei: ah, querida, você não tem cara desse carro. Rapaz, eu digo: você não sabe, esse carro é uma maravilha. O Argela, que é uma beleza. Eu boto 50 reais de gasolina, eu ando a semana toda. Sabe, irmãos? As pessoas, elas querem status. Elas querem, sabe, fachada. E às vezes o coração está ali um bagaço. Sabe? As pessoas têm que entender que o menos é mais. Que você ter paz com Deus é a melhor coisa. Então essa mente, essa síndrome de Cádiz Barneia precisa saber sair do povo de Deus. Amém? Essa mente escrava, essa mente que diz eu não posso, essa mente de medo do desconhecido. E disse que Deus disse assim: eu vou destruir esse povo, eu vou matar todo mundo aqui no deserto. Mas teve alguém que decideu: olha, eu vou te dizer uma coisa, sempre iremos ter um terceiro. E Moisés intercedeu pelo povo. Voltando aqui para o Novo Testamento, eu queria que vocês abrissem a palavra em Lucas 6. Então eu te digo: não ouça a voz da multidão. Aleluia. Acima do que você querer sempre voltar para o Egito, que você coloque a mão na sua cabeça e diga: Senhor, eu creio que para onde o Senhor vai me levar é o melhor lugar do mundo. Amém? Isso a gente tem que ter essa certeza. E como no Egito, eu sempre digo assim, o Egito, ele escraviza por uma ideia por uma mente irreal. Porque a paz que excede todo entendimento é que guarda os nossos corações em Cristo Jesus. Amém? E eu queria finalizar hoje com um paradoxo da felicidade. O que é felicidade? O que é bem-aventurança? Essa semana eu disse assim, ó: você quer bênção? Você quer milagre? Seja tu Aleluia. Glória a Deus. Muitas pessoas: eu quero uma bênção. Meus irmãos, não queira a bênção, não. Seja a bênção. Seja a bênção. Eu estava até falando essa semana para Milly. E logo no outro dia
Ela foi a bênção, né? Porque o Senhor, quando Ele quer nos abençoar, eu queria que alguém lesse Lucas 6, de 20 a 23. Eu vou ler. Bem-aventurado os pobres, pois eles, o quê? Pois a você pertence o reino de Deus. Ó, bem-aventurado é os ricos. Bora ver esse paradoxo aí. Porque para mim, ser bem-aventurado é ser rico. Ser rico. Não é assim que a gente pensa, irmão? Vamos ser sinceros. Ser bem-aventurado é ser rico. O Senhor começa me dizendo que bem-aventurado os pobres. 21. Bem-aventurados são vocês agora, porque têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os que choram. Não são os que riem, não. Pois haverão de rir. Bem-aventurados são vocês quando vos odiarem. Ai, Senhor, peraí, tem alguma coisa de errada aí. Peraí, Senhor, eu não quero ser odiada, eu quero ser amada, eu quero ser aceita, eu quero ser admirada. Mas o Senhor está dizendo aqui que bem-aventurança é quando você é odiado. Como? Como assim? E ele diz assim: bem-aventurados são quando os odiarem e expulsarem e te insultarem e te eliminarem com o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho. Não é porque você fez alguma coisa de errada, não, viu, meus irmãos? É porque você fez, as pessoas estão vendo Jesus em você. E começa a dizer: esse é um hipócrita, é isso, é aquilo. Então, bem-aventurado quando eu te odiar. Aí eu disse: Senhor, essa bem-aventurança, o Senhor errou em alguma coisa aí? E aí veio: regozijem-se, porque nesse dia, o dia da salvação e de alegria, porque grande é a recompensa no céu. Pois assim os antepassados dele foram tratados os profetas. Então os profetas, eles foram o quê? Odiados, perseguidos, expulsos. E aí eu estava hoje conversando com uma pessoa e disse assim: as pessoas às vezes me tratam assim, porque eu não sou isso. Eu disse: não, as pessoas é porque você é bem-aventurado. É porque você é uma bem-aventurada. É por isso que as pessoas te tratam mal, não te respeitam. Porque você é uma multidão nada. Porque, André, você é uma bem-aventurada. Pastor, você é uma bem-aventurada. Irmão Carlos, irmão Felipe, irmã Meire, irmão Dan, irmã Jamila, Hildo, irmã Edenildes, irmão Luiz, você é um bem-aventurado. Quando você for perseguido, maltratado, não entendido, você é um bem-aventurado. Glória a Deus. Mas, agora no versículo 24, mas ai de vocês, ricos, é uma coisa, ai de vocês, ricos, porque vocês já receberam. Ai de vocês agora que tem fartura, porque vocês passaram fome. Ai de vocês que riem, porque vocês lamentarão e chorarão. Agora aqui, ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados trataram os falsos profetas. Os falsos profetas. Oh, meu irmão,
falsos profetas. Quando todos estiverem te ovacionando, esse cara, essa é. Cuidado, cuidado. Se você não está sendo perseguido, meu irmão, tem alguma coisa de errado aí. Porque a bem-aventurança é o contrário. Eita glória. É o contrário. É quando tu é perseguido, meu irmão. Quando você não é entendido. Porque as coisas espirituais não são entendidas pelas coisas carnais. Então, se o mundo está assim com você, gente boa, cuidado. Tem alguma coisa de errado. Então, o que eu trago hoje para a igreja? Não tenha medo, não te detenha, não olhe os gigantes, olha aquele que te prometeu. Ele disse: você vai herdar a terra prometida. Acredita, irmãos. Aleluia. Agora, os sábios, eles serão livres. Porém, os tolos, eles passarão por algumas. Você tem que estar com a sua mente lá adiante. O que é que eu tenho que fazer para me proteger? O que é que eu tenho que fazer para agradar o Senhor? Avante, vamos. Eu creio, o Senhor mandou ir, eu vou. Olha, tudo que acontece com você é por permissão de Deus. Ele te quer melhor. Glória a Deus. Um dia eu ouvi isso, eu estava sofrendo muito. Era muita luta. E tinha um irmão, Nado. Ele dizia assim, ele falava com a esposa, ele dizia assim: ela não vai aguentar isso. E era, né? E um dia alguém me disse: o Senhor manda te dizer que tudo que acontece contigo é por permissão dele. Ele te quer melhor. E nesse dia ele disse assim: sabe como é que o Senhor, e o Senhor disse assim, que eu vou te tratar como um ourives trata o ouro. Como é que é? E aí eu fui pesquisar. Sabe o que é que acontece? Primeiro, ele coloca no fogo Derrete. a derreter. Dentro do cadinho. E ele fica de olho. Ai, meu pai, De olho. Tá no fogo. Tá doendo, Senhor. Tá no fogo, mas ele tá como? Como é que ele tá? É assim mesmo, meu pai. Olhando. Sabe por que ele tá olhando Ai, o olho? glória. Sabe quando é que tá na hora de tirar? Sabe que é a hora que o ourives tem que tirar do fogo imediatamente? Quando o reflexo do ourives bate. E aí ele vê enquanto a glória do Senhor não estiver sendo refletida no teu rosto, luzes fica no fogo, é fogo, é tudo. Porque não é para pregar o Evangelho que o Senhor chamou. O Senhor te chamou para viver o Evangelho. Porque pregar, eu abro aqui, posso falar sobre escatologia, não sei o quê, falar. Não é isso não, meus irmãos. A pregação começa, sabe quando? Quando eu desço do púlpito. Porque pregar em púlpito é fácil. Eu posso chegar aqui, fazer um estudo, mas é lá embaixo, na minha casa, que eu vou ver. O meu marido é aqueles que estão ao meu redor que vai ver se eu estou vivendo ou apenas sendo um falso profeta. Verdade. E eu vou te dizer, o Senhor não te chamou para essa terra, não, meus irmãos. O Senhor te chamou para a glória eterna. É lá a tua casa. E para finalizar, tem uma história de um pastor que ele foi para a África e ele batalhou. E quando ele chegou, aí mandaram, ele faltou verbo, ele teve que voltar. E quando ele chegou no aeroporto, ele achou que ia ter banda, que ia ter. E não tinha ninguém esperando ele. E ele ficou muito triste. E aí, quando ele disse, não, deve estar todo mundo lá em casa. Quando ele abriu a porta, não tinha ninguém. A
casa suja, nem um café pronto esperando ele. E ele, naquele dia, ele largou as malas e saiu. E foi chorar. E ele disse: Deus, eu trabalhei tanto. E quando eu chego em casa, ninguém me atende, ninguém me recepciona, ninguém vem. E o Senhor disse para ele: filho, você ainda não chegou em casa. A nossa casa não é aqui. Glória a Aleluia. Deus. Nosso lar é eterno. Glória a Ali Deus. sim, o Senhor disse: Glória a Deus. brilharemos como estrela e Ele vai nos galardoar. Amém? Eu quero dizer, irmãos, que vale a pena ser fiel. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena cada lágrima que você encharcou o seu travesseiro. Porque o Senhor viu e Ele colheu no odre de ouro. E o Senhor vai te recompensar. Aleluia, Senhor. Amém? Amém. Isso aqui vai passar. Glória Às a vezes a Deus. gente luta, mas eu te digo uma coisa: de uma hora para outra, ó, fica tudo aí. Aleluia. Eu vou contar, só para finalizar, uma história. Eu tenho um livro judaico que é A Arte de Amar o Bem. E eu estava na minha casa lá no Cabula, e a minha casa era um ensaio, começava às 6 horas da manhã, às vezes meia-noite ainda tinha gente, a mesa voltava de manhã, aí tirava, botava o almoço e sempre tinha gente lá. E quando foi um dia, eu estava ali, gosto muito de ler pela manhã, porque depois a gente fazia muito tempo. E aí eu comecei a ler. E eu comecei a ler uma história. Havia um homem que foi chamado para um reino. E nesse reino, o rei disse assim: olha, você não pode vir sozinho, você tem que vir com a testemunha. E ele tinha 3 amigos. Um ele amava, ele vivia para esse amigo. O outro amigo, ele gostava. Mas o outro, ele desprezava. Puxa, vem ele. E aí, o rei chama ele para a presença. Ele corre para o primeiro amigo e disse: amigo, eu preciso que você vá testemunhar comigo. Eu? Nunca. Não, é impossível, eu não posso nem chegar na porta do reino, quanto mais testemunhar. Aí o segundo, ele: meu amigo, pois eu vi você, o primeiro não pôde, eu fiz tanto por ele. Aí o segundo disse assim: olha, eu vou até a porta, ele não pode ir à porta, mas eu posso. Mas eu não posso entrar com você. Aí ele foi para o terceiro amigo e disse: amigo, está comigo. Aí o terceiro amigo disse: não, eu vou sim, eu vou testemunhar. Aí ele disse assim: primeiro amigo, o primeiro amigo, quando eu fui ler quem era o primeiro amigo, toca na porta, bem bom, 6 horas da manhã, tocando na porta, pelo amor de Deus, eu peguei, deixei o livro lá, cheguei na porta e falei: mulher, ô dona, por favor, me dá um pouquinho de café, porque minha mãe, ela não consegue ficar sem café, ela é doente. E eu morava aqui ficava o Mercado do Brasil e aqui ficava o Mercado do Meio. E minha casa, hoje minha casa, eu tenho até que amanhã, é o Mercado do Meio agora está na minha casa. Aonde é? Eu morava no meio de 2 mercados, gente. Aí eu disse: assim, era 3 casas aqui, 3 casas aqui, a minha casa no meio. Mercado do Brasil, Mercado do Meio, minha casa. E aí eu disse assim: peraí, chegou lá, tinha um pacote. Aí eu peguei o pacote e dividi, botei um pouquinho, que era assim. E aí dei para ela, fiz: ó, eu dividi aqui porque daqui a pouco eu vou fazer café, vamos ter que ir aqui no mercado. Ela: não, tá ótimo. Aí peguei e dei a ela. Quando ela saiu, aí eu corri pro livro, né? Aí disse assim: o primeiro amigo é as riquezas. O outro é a casa, é o carro, é o emprego, são as riquezas desse mundo. Quando você morre, é o primeiro que você deixa. Ele não pode nem ir na porta.
O segundo amigo são os parentes, os amigos, que vai e bota você lá no caixão e diz, ó, tchau. No outro dia já ninguém mais lembra. E o terceiro amigo são as nossas obras de bondade. É aquilo que você faz de bem para o outro. É aquilo que você galardoa ao outro, aquilo que você dá. Esse vai testemunhar diante do Deus. Eu disse, Senhor, eu passei pelo fio, porque eu poderia dizer, não vou lhe dar um café não. Estou aqui lendo. Mas é isso que Deus quer de nós. Que a gente não só pregue o Evangelho, mas que a gente viva esse Evangelho. E que Cádiz Barneira seja apenas uma passagem, onde possamos ir para a terra prometida. Amém? E que essa síndrome de Cádiz Barneira, eu declaro, de querer voltar para o Egito, de querer ver o problema maior do que Deus, de se ver como um gafanhoto e eles como gigantes, caia por terra na mente de cada um aqui. Amém? Amém. Glória seja dada a Ti, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Que essa palavra, Senhor, possa descer ao coração e seja verdade, Pai. Senhor Deus, que não venha, Senhor, essa palavra se perder da minha vida, Pai. Senhor Deus, que essa semana eu possa entender que o Senhor é maior do que os meus problemas. E que o Senhor, que me garantiu a terra prometida, o Senhor me dará. O Senhor dará a cada um desses aqui, Senhor. Porque assim